Muito boa noite, seja bem-vindo ao Senacast, o podcast da Faculdade Senac. Nós estamos aqui nesse projeto piloto que a gente está desenvolvendo hoje para lançar um podcast aqui para a Faculdade Senac. A gente pensou, por que não? Já que a gente tem aí tantas possibilidades para fazer dentro da Faculdade Senac. E aí eu convidei aqui meu grande amigo, o professor Alessandro, um cara que entende muito do assunto. E aí fiz o convite para ele, Alessandro, vamos lá, ele topou na hora, esse grande profissional que ele é. E aí a gente resolveu fazer. Então, deixa eu me apresentar aqui rapidamente, para quem não me conhece, professor Gladson Norberto, tenho formação em comunicação social, MBA em finanças, e atualmente eu ministro o curso de recursos humanos aqui na Faculdade Senac, mas eu tenho aí grande experiência dos tempos que eu trabalhei em rádio, na época que a rádio era muito forte, né, Alessandro? Não querendo entregar a minha idade, todo mundo sabe que eu estou no auge aí dos 25 anos, mas eu tenho aí essa experiência e a gente pensou, bom, vamos fazer, podcast está aí, todo mundo está ouvindo, então vamos ver. Vamos fazer isso aí, vamos ver dar certo. E aqui eu tenho nosso querido amigo professor Alessandro. Se apresenta, por favor, para quem não te conhece. Boa noite, professor Gladson, tudo bem? Tudo bem? Você que está nos ouvindo aí agora. Bom, eu achei bacana você falar aí agora do por que sim, por que não, né? Muito bom, você é demais, cara. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é professor Alessandro Gondim, já estou aqui no Senac já há algum tempo, na faculdade aqui de Contagem. Trabalho aqui nos cursos técnicos, né, em administração, faço parte do eixo de gestão, então a gente está nos técnicos, está na aprendizagem, vamos navegando, né? Tem uma experiênciazinha pouca na área de docência. Pouca coisa. Graduado em administração, 2 pós na área de administração, 1 pós na área de docência. Estou voltando a estudar agora de novo, fazendo pedagogia, para conhecer um pouco mais sobre educação. Eu vou parar por aqui, senão o pessoal vai descobrir que eu tenho mais de 25 também. Interessante, professor Alessandro, porque a gente que é professor, a gente é apaixonado pela educação, né? É verdade. E a gente fala com os alunos, às vezes eles não acreditam, a gente não para de estudar nunca. Não para, cara, não Até dá porque conta. eu não posso, o mercado vai me atropelar se eu parar de estudar. Exatamente. São várias e várias atualizações, né? Lifelong learning. E eu tenho que estar antenado. E aí surgiu exatamente o podcast. O podcast ele é hoje uma ferramenta, né, gigantesca de disseminação de conteúdo na internet. E aí ele é uma ferramenta que cresceu muito, né? Não sei se atrelado à pandemia, não sei se tem algum estudo relativo a isso, mas fala um pouquinho para a gente. A gente estava conversando ali agora há pouco, né, sobre essa amplitude do podcast. Fala para a gente os números que você descobriu. Interessante, eu não tinha pensado por esse lado, mas pode ser que tenha sido, né, Gladys, impulsionado pela pandemia, né, cara? Tanta coisa mudou da pandemia para cá, tanta coisa veio para ir embora, em nome de Jesus, essa tal dessa máscara, mas outras que a gente sabe, né, cara? Cursos online, por exemplo, veio para ficar, isso mudou o futuro da nossa profissão, inclusive. Mas, assim, o que eu tenho observado, a gente conversava agora há pouco ali, como você mencionou, que hoje, cara, mais de 30 milhões de pessoas ouvem ou assistem a podcasts diariamente no Brasil. 30 milhões. É muita coisa. É quase o saldo daquele investimento que você tem na Nubank, cara, quase. Muita não, coincidência. Isso aí é com o Fernando Toledo, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas se você levar em consideração, imagina que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, 30 milhões. Cara, é muita gente. E detalhe, o dado ainda traz uma informação que 40% ou mais, pelo menos uma vez já ouviu ou assistiu. É muito prático um podcast, né, Alessandro? Demais. Vamos falar a verdade. Você está com um computador no bolso, todo mundo tem um computador no bolso hoje. Você tem disponível as plataformas, várias plataformas que são gratuitas, você tem disponível o YouTube, que também está cheio de podcast. Demais. E principalmente dessa geração nova, né, chamada mileniais, eles têm essa necessidade dessa informação a todo tempo, né? E é muito prático. Brincava com os meus alunos, né, não denunciando a minha idade, porque na década de 90 tinha uma vinheta muito famosa da Globo, quando tinha um plantão. Lembro. Quem é da minha idade reconheceu essa vinheta. Sem dúvida. Quem nasceu depois dos anos 2000 não tem ideia. E hoje ela não existe mais. Por quê? Porque o acesso à informação, ele é muito rápido. Eu lembro quando aquela pedra caiu lá em Capitólio, lembra aquela pedra gigantesca? Se eu não estou enganado, 30 minutos ou 40 minutos depois da pedra cair, já tinha vídeo chegando no meu telefone. Então, você imagina o seguinte, se você considerar o tamanho do Lago de Furnas, eu acho que foi o tempo da pessoa sair do lago que ela já estava postando. Então, assim, é muito, muito rápido mesmo. Claro, só para ilustrar o que você está falando, um dia eu estava pesquisando por conta própria, se eu não me engano, jogos da Copa de 70, eles eram realizados lá, acho que no México, se eu não me engano,
eles eram gravados em fitas VHS, enviados de avião para o Brasil para transmitir para a gente 3, 4 dias depois, cara. Olha que loucura. Quem é dessa geração 2000 para cá não consegue imaginar um negócio desse, né? E hoje a gente tem aquele delay do rádio, né? Que é muito comum, as pessoas que escutam futebol pelo rádio, elas percebem que quando você está assistindo na televisão e quando tem uma pessoa no rádio, o gol chega primeiro no rádio. Porque o acesso à informação ele vem, né? E é muito engraçado porque você imagina que se tiver 3 pessoas assistindo, uma no rádio, uma na televisão e uma na TV digital, o gol chega primeiro no rádio. Você vai ouvir o vizinho gritando e o cara nem sofreu a falta ainda. O cara Mas o cara já está ouvindo, exatamente. Então, você perceba que hoje o acesso à informação ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado. É por isso que a gente tem que estar sempre, né, atualizando. Então, acho que é isso. O podcast ele é uma ferramenta que, para mim, ele veio para ficar. Sem dúvida. Ele é consolidado, as pessoas gostam muito. E essa ideia surgiu disso. Poxa, imagina bem, você está aqui na faculdade Senac, olha a quantidade de pessoas com know-how, com expertise diferente. Olha um ambiente que a gente pode trabalhar de vários temas, né, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Então, acho que isso fica até um pouco desperdiçado. Pô, a gente tem tanta gente que pode falar de tanta coisa, que pode incrementar, que pode somar na vida do aluno, não é isso? Sem dúvida. Interessante, né, Gladson? O podcast trouxe uma característica importante para esse negócio, que ele traz uma intimidade, né? Por exemplo, eu sempre gostei de rádio, sempre gostei de entrevistas no rádio, programas ao vivo, exatamente por passar aquela sensação de que você estava lá dentro junto. E o podcast fez isso muito comigo, acho que aconteceu com todos que estão nos ouvindo agora, que são amantes de podcast, porque parece que você está na cozinha da sua casa, acompanhando um bate-papo totalmente informal. É informal, exatamente. Né? Não tem corte, não tem edição, é uma coisa que geralmente traz essa sensação de que, cara, eu estou participando da conversa. Ainda mais quando te permite ter participações ao vivo. O que é fantástico, né? Que é fantástico, a interação hoje, ela é online, através do chat, através das perguntas, a pessoa faz uma pergunta, o entrevistador vai lá, pô, fui eu que fiz essa pergunta, o cara fica até maravilhado, né? A pergunta foi você mesmo que fez. E essa interação, ela é exatamente demais. Eu acho que isso foi um dos fatores, né? Eu acredito, com quase 100% de certeza, que fez o podcast bombar e o podcast ser o que é ali. E vai crescer mais, né, Gladson? Vai ter mais adeptos, adeptos, né? Você comentou agora há pouco no bastidor ali que nós temos um público muito eclético aqui na faculdade, né? Temos alunos aí de 15, 14 anos. 15, 17, 20, 25, 30, já tivemos 40, 50. Egressos da administração ano passado agora de 84 anos. Olha que show, cara. É muito bacana, entendeu? Imagina esse público tendo acesso a essa plataforma, a esse meio de comunicação, ainda mais por estarmos num ambiente de educação. Então, a gente poder ter um negócio desse, um meio desse, de trazer mais informação para o aluno, eu tenho certeza que ele vai abraçar a ideia, com certeza. O nosso público, como você falou, ele é muito diversificado, né? Sim. Mas eu acredito que 80% dele aí deve estar na faixa de 15 a 30 anos, mais ou menos. Próximo da nossa gente. Faixa d'área, né? Próximo da gente. Né? E eu costumo falar que é muito difícil para a gente da educação. Sim. A gente já teve essa ideia, né? Claro que a gente está brincando, mas a gente já teve essa idade de você mostrar a seriedade, você mostrar a importância de um curso que ele está fazendo dentro de uma faculdade, como a Faculdade Senac. Verdade. O aluno, às vezes, ele não tem essa noção. Não. Eu sempre falo da regionalização para os meus alunos, e eu falo para eles assim, olha, você está formando aqui em Contagem, né? Que é bacana. Então, amanhã, se você mudar lá para Curitiba, e você chegar numa empresa e apresentar um certificado, o cara fala assim, Faculdade Senac, conheço. Se você mudar lá para o Sul, vai ser uma Faculdade Senac, eu conheço. Se você mudar lá para Amazonas, ou a Faculdade Senac, Nordeste, seja onde for. Onde você for, ele vai abrir portas para você, viu, esse certificado. E às vezes eles não têm essa noção. Não. Como diria Mário Sérgio Cortez, não é uma unisquina, é uma Faculdade Senac. Não mesmo, e com o mesmo padrão, né, cara? Você não perde mesmo padrão de qualidade. Independente da região do Brasil que você tiver, você não perde em nada a qualidade, os professores são os mesmos, a metodologia é a mesma. A grande maioria dos professores, se não todos, eles são professores que têm experiência de mercado. Sim. Então eles sabem do que está falando. Sim. A gente alheia a experiência teórica com a experiência prática exatamente para passar para esse aluno. Eu acho que é isso que é. Só para você ter uma ideia disso, para o aluno compreender um pouco, e quem está nos ouvindo também, que ainda não é aluno, está perdendo tempo, inclusive. Se um aluno tem uma aula com você aqui no curso de RH e ele resolve ir embora daqui para o Rio Grande do Sul, ele vai chegar lá, ele vai se adaptar da mesma forma, porque a linguagem é a mesma, né? As unidades curriculares são as mesmas. Ou seja, isso é muito bacana. É isso, cara, isso é fantástico. É só quem tem realmente know-how como uma faculdade Senac que pode fazer isso, sem sombra de dúvidas. E aí outras coisas que a gente pode fazer, que a gente pensou, imagina, por exemplo,
apesar desse nome gigantesco, eu não Sim. sei se você sabe, né? Muitas pessoas não sabem que existe o PSG, Programa Não Senac sabe. de Gratuidade. Não Aí sabe. o cara fica assim, peraí, eu vou fazer um curso no Senac de graça? Vai. O cara quase grita truco na sua frente. Não, peraí, você está zoando comigo, você está brincando. Não, realmente existe. Então a gente levar esse acesso à informação para a pessoa, porque às vezes muitas pessoas não sabem. Sim. Eu tive agora recentemente uma experiência dessa, estava eu e mais 2 colegas professores voltando num transporte por aplicativo, e a gente conversando sobre isso, a quantidade de cursos que o Senac tem, cursos bons, e o próprio motorista do aplicativo falou, cara, eu não sabia que vocês tinham cursos gratuitos no Senac. Eu falei, cara, dá para te falar que hoje tem mais curso gratuito, Exato. né, pelo programa PSG do que cursos pagos. Ou seja, E é só escolher a unidade. Você tem Contagem, você tem Tupinambá, você tem Belo exatamente. Horizonte, o cara vê onde for Você mais tem prático para cursos ele. híbridos que são Sim, presencial ainda e tem isso. online. Então, cara, Você tem a facilidade de deslocamento, que a Faculdade Senado de Contagem está grudada aqui no metrô, por exemplo. sim, sem Aí dúvida. geralmente você tem os cursos híbridos ainda que você Sim. tem. Então, assim, olha um mundo de possibilidades. E outra coisa, Alessandro, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, o mercado, apesar de estar bastante competitivo, Sim. o mercado está apto de bons profissionais. Demais. Bons Demais. profissionais, o cara bom realmente, o mercado está procurando e não está achando. Demais. Se você conversar rapidamente com qualquer empresário, seja de qualquer setor, ele vai te reclamar isso. Ele está precisando de gente, mas gente boa. E outra coisa que eu já ouvi, claro, você já deve ter visto pela sua experiência também, que em muitas seleções de trabalho, de emprego, a hora que você bate o olho que tem um certificado ali do candidato Senac, já te destaca. Sim, Você sem já tira dúvida. aquele currículo para o lado, fala que esse aqui eu quero pelo menos conversar com ele. Com certeza, não tenho E dúvida, nós porque as temos pessoas que conhecem a aproveitar isso, metodologia né, do cara? O Senac. aluno tem que entender dessa importância, né? Eu sou recrutador, né? Eu sou supervisor de recursos humanos. Se você pegar e você ver, realmente você não, peraí, eu conheço isso aqui. Eu sei que ali a teoria está a prática. Eu sei a qualidade do ensino. Peraí, é que você falou. Exatamente. A gente faz uma triagem, você, mas peraí, esse aqui eu quero conversar, eu quero ver como é Pelo que ele menos eu é. quero ouvir ele, né? Exatamente. E aí, um outro detalhe, né, que é muito Hum. interessante, e que obviamente eu vou puxar a sardinha para o meu lado também, porque a gente fala, por exemplo, para o aluno alguns cursos extra classes, por exemplo, um dos cursos que eu ministro aqui, que é como falar em público. Isso é muito importante no momento da entrevista, por exemplo, que eu já vi profissionais brilhantes, o cara bom mesmo, mas o cara não sabia se expressar. Não. O cara não conseguia passar. Então, o recrutador que está do lado de cá fala assim, poxa, como é que eu vou acreditar que esse cara é bom? Então, você imagina que assim, e a gente aliar isso tudo, a gente colocar, você está aqui, você faz para a gente também, assim como eu faço de falar em público, né, de Claro. educação financeira, você fala de inteligência emocional, que é uma coisa que o mercado precisa muito. Demais. Quanto as pessoas não estão conseguindo isso, na Demais. verdade? Gladys, eu brinco que inteligência emocional cura até feiura, né? Hoje. Não, você você não falou posso falar porque não tem problema com relação a isso, Não, né? eu percebo que mudou minha vida de fato. Hoje eu sou muito assediado, mas enfim, né? Outro bate-papo. Mas, por exemplo, uma das soft skills hoje mais valorizadas pelo mercado é a comunicação. Sim, E eu estou para te dizer que inteligência emocional vai chegar nesse ponto. não duvido. Né? A gente Concordo, sabe, a gente já falou disso concordo. em várias oportunidades de palestra que já podemos trabalhar junto, que a inteligência emocional hoje, ela trabalha de forma tão forte no candidato e no próprio profissional que ele é contratado hoje pelas competências que ele tem, os pré-requisitos da vaga, que você sabe muito bem, mas ele é desligado do trabalho por comportamento. Sem dúvida. E aí a inteligência emocional vem e fala isso, Já né, vi cara? acontecer o tempo inteiro. É seu dia a dia, eu imagino. Muito triste, tá? Tem pessoas assim, eu não sei se a pandemia aumentou isso ou não, mas tem pessoas que elas não conseguem trabalhar com pessoas. Não, E são profissionais, como eu disse, brilhantes. demais. O cara trabalha muito bem, ele tem um domínio, mas ele não sabe interagir. Como é que ele trabalha sozinho, Alessandro? Não tem jeito, não tem uma empresa que isso acontece. Ele não tem domínio das emoções dele, ele não tem conhecimento das emoções dele e vai para o mercado trabalhar e lidar com as emoções do outro. Aí você A pega o receita currículo não é do boa, cara, o cara. currículo do cara é fantástico. Fantástico. Beleza, vou contratar. Passa um mês, você fala assim, poxa, esse cara não dá. Exatamente. E até nas promoções, né, também, né? E eu concordo com você, realmente. Então a gente teve essa ideia aí, porque fala assim, olha, imagina, além do programa Senac de gratuidade, que a gente comentou, tem o Senac Mais também. Tem o Rede de Carreiras. Sim. Você imagina que a pessoa não sabe que o Senac tem um curso gratuito, ela não vai ter ideia que existe o Rede de Carreiras, né? A gente estava comentando um pouco, acho que você tem uma experiência bacana, né, do Rede de Carreiras. O Rede de Carreiras é uma rede própria do Senac que divulga vagas de trabalho através de inúmeras parcerias que nós temos com o comércio. E eu, inclusive, já tive vários alunos meus que, durante o curso, arrumou o trabalho, arrumou o estágio através do Rede de Carreiras. E estão felizes, estão seguindo carreira nas empresas hoje. Fantástico.
Além do Rede Carreiras, tem o Senac+, né, que tá vindo aí agora também com muita força. Então, assim, é muita coisa bacana. É muita coisa bacana que a gente tem para passar. Muitos professores que têm, assim como nós dois, têm uma experiência muito bacana para falar. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, dando um pouquinho, né, um pitaco, só uma pulguinha atrás da orelha, do que a gente vai falar por aí. Fala para as pessoas aí quais são os candidatos com seus candidatos. Aí eu falando como se fosse supervisor de RH. Quais são os nossos entrevistados, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Cara, foi difícil fazer essa lista, né? Para a gente ver o que a gente ia começar, com quem nós íamos começar. Mas trouxemos de cara aqui já a Vanessa Torres, excelente professora também de administração. Professora e empreendedora. E empreendedora, cara. E aí o assunto que a gente pediu para falar com ela foi empreendedorismo, Exato. né? Que além de dar aula, tem um negócio próprio. Sim, tá? De sucesso, inclusive. Muito. Trouxemos o professor André Portela também, nosso psicólogo, né? Nosso psicólogo galã. Nosso professor bonitão, né? Que vai falar para nós aí sobre exatamente controle emocional. Ninguém melhor do que o André para falar sobre controle emocional. Nós não temos condições de falar sobre isso. Professora Glenda, cara. A Glenda é o mestre de vendas. É demais. A Glenda é um espetáculo para falar de vendas. Ela pode falar tanto de venda, de você vender um produto, como você vender o seu próprio peixe. Exatamente. É fantástico. Ela consegue aliar muito bem esses dois assuntos. E o professor Nales, nosso menino de Fabriciano, que vai falar para a gente sobre um assunto que está em voga agora, cara, que todo mundo está falando disso. A tal da inteligência artificial, Gladys. Essa aí é um tema fantástico. Esse é um tema que realmente as pessoas, assim, tá na boca do povo. Essa eu não quero perder, inclusive, viu? Eu tive uma experiência com inteligência artificial, né? Eu comecei a pesquisar, obviamente, eu fui entender o que era, né? Que todo mundo estava falando. E num desses chats, porque já tem vários sites, tem muitos. Né? O chat GPT é o que falam mais, mas assim, já tem ferramentas de vários. E aí um deles falava assim, eu vou criar um site para você em 30 segundos. Aí eu gritei truco. Falei, não tem jeito. Não tem como, né? 30 segundos. Eu coloquei meus dados, ele criou o site, ainda tinha depoimento lá embaixo. Professor Gladys, é fantástico, etc. Você tá de brincadeira. É uma coisa fora do normal, Alessandro. É muito maluco. E aí a gente tem que entender que às vezes as pessoas têm medo, têm receio, vai tomar um emprego. Pô, aquilo ali é uma nova ferramenta, você vai entender como ela funciona e vai utilizá-la a seu favor. Claro. Tem um exemplo muito clássico que eu dou para os meus alunos de RH, enquanto supervisor de recursos humanos, quando eu quero fazer uma triagem, quando tem muitos candidatos para uma vaga só, para poucas vagas, eu peço uma carta de apresentação. E que todo mundo fala assim, nossa, que troço ultrapassado. Nem sabia que isso existia mais, cara. Vai escrever, caneta, sabe? Caneta, papel, o pessoal não sabe que existe ainda. Mas por que eu faço isso? É porque as pessoas não sabem escrever. Quando eu peço para fazer o básico, a pessoa não dá conta. Ela não sabe construir ideias. E é exatamente aí que a gente tem que entender. Bom, a inteligência artificial ela sabe fazer, mas você sabe fazer, que é você que tem que dominar a máquina, não é o contrário. Exatamente. Então, a quantidade de erro de português, de concordância que eu vejo, então, assim, olha, essa pessoa não sabe. Por mais que a máquina faça por ela, entende? Então, é uma discussão que vai render e essa conversa com a Alisson promete, não tenha dúvida. Ela é muito boa, cara, demais. E aí a gente teve essa ideia, então, a gente já passou para vocês, né, mais ou menos o que a gente vai falar. Tem muita coisa bacana, lembrando que vocês podem sugerir temas também. Opa! Porque a gente tem aqui, como a gente disse, vários professores, vários convidados, e não só professores, né? Eu estava lembrando que agora a gente pode chamar a Dora para falar sobre acessibilidade, sobre inclusão, pessoa que domina isso perfeitamente. Então, assim, tem um universo de possibilidades. E caso algum tema as pessoas surgiram também, a gente corre atrás das pessoas para falar sobre aquilo, sobre exercício. A ideia é aproximar. Demais. A ideia realmente é trazer para dentro, mostrar realmente tudo que a gente tem, dos programas que a gente falou, e trazer a comunidade, trazer os alunos, mostrar realmente o quanto o Senac é bom. E aproximar cada vez mais. Lembrando que esse podcast, esse Senacast, é feito para você que está nos ouvindo, ou seja, então você vai ter total liberdade de opinar, de trazer seus temas, trocar ideia com a gente, encontrar com a gente no corredor, ainda mais o aluno está aqui com a gente, né, cara? Exato, exatamente. E é muito importante isso. Bom, e para começar, né, a gente vai terminar aqui, porque a gente fez só um pedacinho, né? Sim. Só um pouquinho. Mas a gente vai chamar aqui 2 professores que são fantásticos, né? Sim. Que é o Fernando Toledo. E o nosso querido Osman, Osman, o discretíssimo Osman. Sim. Pouca gente conhece ele, né? Pouca coisa, pouca gente. Boa noite! E exatamente a gente vai discutir o que o mercado exigirá do profissional do futuro. Porque é bastante interessante você falar de todas essas tecnologias, mas e daqui no futuro? O que será que o mercado vai exigir desse cara? Eu, inclusive, só dando um pitaquinho rapidinho, eu acho que no futuro os bons profissionais eles vão ser difíceis de achar e eles vão ser caros. Porque você imagina você procurar um segurança do trabalho.
Verdade. Você vai ter poucos no mercado. Aí o cara que tiver, fala assim, bom, eu faço com você, mas eu cobro 10K. Exatamente. Bom, mas 10K só tem eu no mercado, Só tem tem quase eu. ninguém que eu faço. Então é muito interessante para um aluno entender qual curso que ele vai fazer e qual é a tendência do mercado. Eu acho que é muito bacana para E isso. deixa uma pergunta na pulguinha atrás da orelha aqui já, né, cara? Será que as tecnologias vão ser nossas aliadas ou o nosso algoz? É muito Não é? interessante. Eu acho que para os bons, de repente... Cenas dos próximos Deixa aí, capítulos. deixa aí. Muito bom, gente. Muito obrigado. Então, lembrando que a gente fez só uma gravação, só um pitaquinho. A gente vai conversar com o Fernando Toledo e com o Osman da próxima vez. Então, esse é o SenaCast, o podcast da Faculdade Senac. Fique ligado, se inscreva, curta e compartilhe. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.